Pinheiral, 1º de setembro de 2020, 277ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da quarta sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Magno Vicente Ferreira, Carmen Lúcia Costa Tubes, Mília Adriana Fonseca, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Levi Bittencourt da Silva, Richard Cor de Brito, Jordácio Elias Mendonça, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 276ª sessão ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2020. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que leia o expediente. Projeto de lei número 39 de 2020, ementa. Declara que Pinheiral pertence a Jesus. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, a presente proposta visa declarar que Pinheiral pertence a Jesus. Deve-se, contudo, destacar que não se trata apenas de um ato político, mas, sobretudo, de um ato de fé. Lá do outro, deve-se registrar, ainda que não se está diante de um projeto que visa prestigiar uma religião específica, seja ela qual for, mas, sobretudo, de um tributo a Jesus Cristo, que é o fator de interesse comum para todos e qualquer religião, e, ao mesmo tempo, está acima de todo e qualquer interesse meramente religioso. Ademais, não se pode olvidar que estamos vivendo um momento muito delicado e de grave e inigualável crise sanitária, de saúde financeira com graves reflexos em todos os aspectos da vida. Assim, é pacífico no meio cristão que somente Jesus Cristo é o único caminho para vencermos as crises atuais, conquistarmos vitórias e todos os nossos sonhos. Por todo exposto acima, inquestionável também o interesse público envolvido. Assim, esperamos que os nobres edis votem por sua aprovação. Pinheiral, 1º de setembro de 2020, Richard Cor de Brito, vereador. Indicação número 87 de 2020. Magno Vicente Ferreira, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente secretário municipal do Serviço Público, seja promovido e reparo um sistema de iluminação pública na estrada da Rua J, Rua K, Rua N, no bairro Vale do Sol, bem como promova a substituição das lâmpadas queimadas na extensão de todo o bairro. Justificativa. A presente indicação pretende proporcionar maior segurança à população do bairro Vale do Sol, haja visto que o sistema de iluminação pública do bairro encontra-se defasado em diversos pontos, sendo possível identificar que algumas lâmpadas locais encontram-se queimadas. Tal situação expõe a população a uma grande sensação de insegurança, despertando a busca de soluções junto ao poder público, como reivindicado pela população do bairro, em especial os moradores da rua J, K e N. Haja vista que, apesar de corresponder a uma simples medida de manutenção viária, quando negligenciada, pode causar contratempos por favorecer a ação de criminosos e atos imorais. Assim, se faz necessária a urgente troca das lâmpadas queimadas e uma revisão geral no sistema de iluminação pública, já que a localidade permanece parcialmente às escuras, carecendo das aludidas providências com a maior brevidade possível. Sala de sessões, 1º de setembro de 2020, Magno Vicente Ferreira, vereador. Indicação 89 de 2020, Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público, que seja promovida a instalação de um bueiro na estrada Alberto Eiras, próximo ao número 821, no bairro quilômetro 2. Justificativa. A presente indicação nasce da necessidade de urgentes reparos na rede de esgoto da estrada Alberto Eiras, quilômetro 2. Note-se que na localidade não existe bueiro de escoamento de águas pluviais e esgoto é realizado no mesmo alinhamento, fazendo com que, periodicamente, haja vazamentos para a residência no número 821. Tal situação, além de apresentar uma agravante ambiental, pois impede o tratamento do esgoto, também se torna uma catástrofe em dias de chuva forte, uma vez que tais manilhas ficam sobrecarregadas e acabam retornando ao esgoto e causando enorme alvoroço, fazendo necessário o socorro do poder público com a maior brevidade possível. Sala de sessões, 1º de setembro de 2020, Marco Antônio Pereira, vereador. Indicação 90 de 2020. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, seja realizada a construção de um ponto de ônibus com cobertura na rua Remi Eduardo Rodrigues Barbosa Viana, próximo à rotatória no bairro Centro. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo a construção de um ponto de ônibus com cobertura nas proximidades da rotatória situada na rua Remi Eduardo Rodrigues Barbosa Viana, a fim de proporcionar aos munícipes melhores condições na espera pela condução. Apesar da circulação de transporte coletivo na localidade, é possível identificar a necessidade de um ponto de ônibus na extensão da via,
considerando inclusive facilitar o acesso dos estudantes do FRJ, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Assim, considerando que a atual situação dificulta o deslocamento dos pedestres pela localização do ponto de ônibus mais próximo, anseia pela construção de um novo ponto com cobertura como medida de amparo aos moradores e estudantes desta região. Sala de sessões, 1º de setembro de 2020. Marco Antônio Pereira, vereador. Requerimento 28 de 2020. Richard de Cor de Brito, vereador com assento nesta colhendo da casa, no uso das prerrogativas que são inerentes, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao Departamento de Estradas e Rodagem, solicitando que seja viabilizada medidas de manutenção na rodovia RJ 141, via que liga o município de Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, município de Barra do Piraí, através da sinalização de trânsito com pintura vertical e horizontal, além de auxílio no serviço de manutenção viária, como limpeza e operação de tapa-buracos. Justificativa. A rodovia RJ 141, situada na extensão do município de Pinheiral, divisa com o distrito de Vargem Alegre, corresponde a via de acesso de extrema importância à população que reside e trafega por Pinheiral. Todavia, nossa localidade encontra-se carente de alguns serviços de manutenção, sendo necessária a remarcação da pintura vertical e horizontal em toda a sua extensão, além da limpeza do tapa-buracos. Cumpre registrar que os serviços de limpeza de tapa-buracos já foram, inclusive, pleiteados por colegas parlamentares ao Poder Público Municipal. Contudo, entendendo a necessidade de intervenção do DR, utilizando do presente, confiantes na realização de todas as manobras necessárias pelo insigne departamento, a fim de proporcionar mais segurança aos condutores que trafegam pela RJ 141. Câmara Municipal de Pinheiral, 1º de setembro de 2020, Richard de Cor de Brito, vereador. Em discussão, requerimento 028 de 2020. Em discussão. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. E convido o vereador Magno Vicente Ferreira que faça uso da tribuna por 10 minutos. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, população que nos acompanha através do Facebook, nas redes sociais. Presidente, primeiramente, eu gostaria de fazer uso da palavra para estar aqui pedindo desculpa à casa e principalmente à população de Pinheiral pelas minhas ausências aqui nas sessões, tendo em vista que, infelizmente, eu comecei a me sentir mal há mais de uma semana atrás e os médicos acabaram entendendo que os sintomas que eu vinha apresentando fazia necessário aplicar o protocolo os mesmos aplicados para quem está sob suspeita do coronavírus. E prontamente me senti obrigado, é óbvio, por conta da minha saúde, da minha família e de todas as pessoas, né? Tive que me recolher no isolamento domiciliar junto com a minha família, mas graças a Deus, Deus foi muito bom, generoso para mim. A única coisa que eu tenho, estou tratando, estou melhorando a cada dia, é uma infiltração pulmonar que acaba causando um pouco de cansaço. E senti muitas vezes, mas hoje já superei isso também, graças a Deus. Então gostaria de deixar claro isso aqui. Mas, se Deus quiser, daqui para frente, o trabalho continua. Faço uso da palavra também, presidente, para relatar aqui que tenho certeza que há quase, já vão fazer 30 dias, eu estive, através de algumas reclamações que eu recebi por usuários do nosso município, do Parque Fluvial, que tem o hábito de fazer a prática de esporte lá. Recebi muitas reclamações, inclusive recebi 2 denúncias que foram direcionadas a 2 assessores meus. E fui até o local
para constatar. Estive lá por 3 vezes, dentre elas eu levei um técnico, um engenheiro civil e levei também um especialista da área de construção comigo. Colhi, inclusive, o material que está sendo depositado lá como concreto e já encaminhei também para o laboratório para fazer um estudo do material. Senhores, peço a contribuição de vocês com relação a essa fiscalização, para que vocês vá também até o Parque Fluvial, façam uma caminhada lá, a qualquer horário dá para constatar, porque o erro, ele é possível, né, de ser detectado a olho nu. Convido o vereador líder de governo, por conta da profissão dele, que é construtor, que vá também até a localidade para observar a covardia que está sendo feita com dinheiro público lá no Parque Fluvial. Obra aquela que nessa etapa ela chega a quase 4 milhões de reais. 4 milhões de reais é muito dinheiro. E ao chegar lá, como eu não tenho conhecimento específico, mas percebi, achei um absurdo, eu tive a preocupação de ir buscar até a prefeitura a planilha da obra. E na planilha da obra eu pude perceber, ainda não finalizei todos os meus estudos, mas o primeiro que eu fiquei passado é que consta na planilha um concreto com espessura, altura de 8 centímetros. Salvo engano, 7. Tenho quase certeza que é 8 centímetros, mas menos de 7 tenho certeza que não é. Até por conta dos dias que já se passaram quase 30 dias que eu estive no local. Mas tem local lá que o concreto não chega a 1 centímetro. Se você bater com o fundo do sapato, próximo do calcanhar, você quebra o concreto na hora. E o concreto já está acabado, porque até a cor que predomina, que é o vermelho, já está aplicada no concreto. Tem local que já nasceu grama, a própria grama conseguiu expulsar a capa de concreto que tem em cima. Então isso não é economia, isso é furto, isso é abuso com dinheiro público. O que eu estou falando aqui, eu coloco vocês no carro agora e vamos todos lá em comitiva. 3 carros dá para levar todos os vereadores. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. Inclusive eu recebi fotos no meu WhatsApp de outro empresário do ramo também, onde tinha minha fotografia, lá no dia da fiscalização. Ele recebeu de uma chefia dessa empresa que está prestando serviço e perguntou se eu estava incomodando, por que ele estava recebendo aquela fotografia. Fui até ao empresário, ele pediu que eu não citasse o nome, mas o Ministério Público, infelizmente, vai ter que saber quem é. Convido aqui, como depende de votação, então vou fazer meu convite particular, a minha intimação particular ao secretário de Planejamento do município de Pinheiral, secretário esse, morador de Barra Mansa, que não conhece a nossa cidade, não tem carinho por ela, senhor Carlos Henrique, que ele vá até o Parque Fluvial fiscalizar, leve os fiscais da nossa cidade lá, mas dê autonomia para os nossos fiscais concursados, ou que não sejam concursados, mas que querem trabalhar, dê autonomia para esse funcionário público.
Respeite esse funcionário público. Conceda o direito desse funcionário público, é direito e dever dele, exercer o trabalho dele. Não pode fazer o que aconteceu com a reclamação da população aqui no Vale do Sol e São Jorge, onde toda a população estava lá amargando, sofrendo com a poeira, jogada diretamente na atmosfera, acabando com a saúde dos moradores do bairro São Jorge e do bairro Vale do Sol e de diversos moradores que ali passam, de diversos outros bairros. Ao reclamar, nós viemos para cá, eu fiz a denúncia, reclamei aqui nessa tribuna, o servidor concursado no seu direito foi lá cumprir com o seu dever, porque ele já tinha notificado a empresa por diversas vezes. Esse servidor concursado multou uma empresa gigantesca, Só tem um minuto e meio. já estou finalizando, presidente, na bagatela de R$7.000, na minha opinião, com relação ao tamanho da empresa dessa. O que aconteceu? O prefeito entrou no gabinete do funcionário, no setor do funcionário, e faltou-lhe com respeito, coagiu, gritou com o funcionário. Como é que você multa parceiro nosso? Isso não existe. Aqui nossa cidade não é uma cidade de conchavos, é uma cidade que tem que ser respeitada a lei. Aqui também existe lei, gente. Vamos tratar todos de forma igualitária, vamos cuidar do nosso povo. É isso que eu peço, é o recado que eu deixo para o secretário. Deixe os funcionários trabalhar, valorize esses funcionários. Não estão fazendo mais que o papel deles. Se o senhor não quer fazer o do senhor, deixe que os funcionários concursados façam o deles. Não os proíbam. Então fica o convite a todos os vereadores e ao secretário, para ir fiscalizar o descaso, a covardia, com quase R$4 milhões no Parque Fluvial. Muito obrigado, presidente. Convido o vereador Miriam Adriano da Fonseca que passa da tribuna por 10 minutos. Permissão para falar da mesa, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público presente, público que nos assiste. Hoje eu gostaria de dizer que hoje é o dia do professor de educação física. E eu, como aluno, amigo, cria dessa pessoa, não poderia deixar de homenagear nosso ilustre amigo, professor Bolinha. Pessoa de boa índole, de bom caráter, que Deus possa ter em bom lugar. Também gostaria de parabenizar a todos os profissionais da área de educação física da nossa cidade. Meu muito obrigado e boa tarde. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei 37 de 2020, que autoriza o vereador Jordão Cedir Mendonça, o prefeito municipal, a atribuir a denominação da Normal Dias à nova rua localizada entre Manuel Serra, do campo do bairro Oriente, no município de Pinheiral, e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Você me concede uma fala, ô presidente? Pode ser. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores, público presente. A fiscal que notificou a firma, a fiscal que notificou a firma foi a Alex Samara, não foi o Rafael. E o que o vereador falou aconteceu com o Rafael, mas quem notificou foi a Alex Samara, não foi o Rafael. Porque o Rafael, por ele tá num cargo, assumindo o cargo de chefe dela, então o prefeito, acho que teve uma conversa com ele. Então foi a fiscal foi a Alex Samara. Obrigado. Presidente, não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 278ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de setembro de 2020, às 16 horas. Uma boa tarde a todos.